que Deus fez na minha vida. Eu gostaria que a minha família estivesse aqui, mas infelizmente, por alguns problemas, meu irmão está um pouco doente, aí ficou todo mundo em casa, mas a minha vontade era de trazer eles, né? Mas Deus sabe de tudo. Eu quero que vocês prestem 10 minutos da atenção de vocês no que eu vou falar aqui, porque eu creio que o que eu tenho para falar pode mudar a vida de vocês. Amém? Irmãos, mais ou menos um ano atrás, no mês de abril do ano passado, eu me encontrava numa situação muito complicada. Eu estava desempregado, estava muito liso, não tinha dinheiro para nada, né? E eu estava passando por momentos difíceis, momentos de indecisões na minha vida. Aí eu resolvi fazer a seleção do município aqui, na seleção pública, né? Para tentar ver se eu conseguia, né? Alguma coisa, né? E eu fiz, irmãos, né? Eu fui lá, eu fiz, né? Com toda dificuldade, porque eu não sabia muito bem o conteúdo, acabei fazendo, mas aí eu acabei não passando, né? Acabei sendo reprovado, né? Aí eu me lembro que eu fiquei muito triste, e eu me lembro que o pastor Edivaldo, ele morava naquela rua ali da prefeitura, né, pastor? Vai subir. E eu gostava muito de visitar o pastor, tanto que todo dia eu estava lá, né? Gostava de visitar ele. E eu fui lá, eu me lembro que eu estava com alguns amigos. Infelizmente esses dois amigos meus estão desviados hoje, não vou citar o nome. E eu vinha passando, né, irmãos, do lado ali da prefeitura, né? E eu vinha falando com eles: irmãos, eu não consegui passar na seleção, estou um pouquinho triste, né? Mas eu tenho fé que um dia eu vou trabalhar nesse prédio aqui do lado, viu? E eu vou trabalhar por aqui, viu? E eu falando com eles, né? Aí o que eu ouvi deles, eu não esperava ouvir, cara. Eles falaram assim: cara, desiste, mano. Porque tu vai tentar trabalhar aqui, ninguém te conhece, é impossível pra tu. Eles falaram assim: tem pessoas que são muito melhores do que você. Eu falei: não, mas eu profetizo, em nome de Jesus, que um dia eu vou trabalhar aqui do lado. Né? E eu me lembro que um dia eu fui para casa do pastor, né? Mas foi outro dia, eu conversei com o pastor Edivaldo a respeito de dízimo, né, pastor? Porque eu não sabia o que era dizimar, irmãos, eu não sabia nem o que era dízimo. Pensava que era só colocar o dinheiro aqui no cofre e acabou, né, mano? Aí o pastor, ele me ensinou, né, sobre esse papelzinho aqui, né? Ele me deu vários versículos, ele me deu praticamente uma aula, né, de Bíblia. E ele falou que você tem que dar 10% do que você recebe para o Senhor, né? E eu fui acreditando, né? Porque eu fui vendo vários exemplos na Bíblia e eu acreditei que Deus realmente faz um milagre através da gente ser fiel com Ele. E eu falei: pastor, olha, eu só recebo uns 10 reais do meu pai, é só isso aí. Às vezes é 5 reais, eu não recebo muita coisa não. E de 10 reais, né, irmão? Se você tira R$1, né? De 5 reais, você tira aproximadamente 50 centavos, né? Eu falei: rapaz, é só isso aí que eu tenho. E eu fiquei: rapaz, eu vou dar só R$1, cara, pro Senhor. Fiquei assim, pensando, né? Vou dar só R$1, vou dar só 50 centavos. Aí tinha vez que meu pai me dava, né? Vou colocar 5 reais, né? O Senhor merece. Vou colocar 2 reais, 6. Aí tinha vez que eu dava até o dinheiro todo, né? Porque eu achava que Deus, ele merecia muito mais do que eu, cara. Deus, ele deu o filho dele por mim, porque ele não merece muito mais. E eu fui colocando, né? E eu me lembro que na primeira semana Deus, ele já foi fazendo milagre. Eita, meu pai começou a me dar 20 reais. Aí teve uma vez que eu fiquei assim pensando: pá, meu pai me deu 50 reais. Meu Deus, é a primeira vez que acontece isso. Ele me dá tanto dinheiro assim, né? E Deus foi me abençoando, e Ele foi abençoando mais ainda, e eu fui acreditando. Mas eu me lembro que naquele mesmo dia, pastor, eu me lembro que eu fiz uma oração com um coração sincero ao Senhor. Eu falei assim: meu Deus, eu vou dizimar, é a primeira vez que eu vou dizimar, mas eu prometo que a partir de hoje eu vou ser fiel. Naquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou ser fiel, né? E eu creio que o Senhor vai me abençoar, porque o que eu ouvi aqui, através da palavra de Deus, eu creio que Ele vai me abençoar. E foi, Deus foi abençoando, e Deus foi abrindo as portas, né? Aí teve uma vez que deu certo, Deus abriu uma porta de emprego para mim muito tempo depois, como professor, né? Eu pensei: cara, você é professor?
Nossa, nunca imaginei ser professor, né? Vamos ver no que dá, né? E eu tava receoso. Acho que eu não vou aceitar não, acho que eu não dou conta não, viu? Eu queria desistir até hoje. O GG me deu muita força nesse período, era um período muito difícil. E eu aceitei, eu vou lá. Conversei lá com a diretora, e aí vai dar certo aí mesmo? Vai. Eu achei interessante o que ela falou assim, olha, eu vejo capacidade em você, porque me disseram que você sabe pregar, sabe falar bem, né? Acho que você sabe falar bem com os alunos, né? Tá certo. Eu aceitei, e Deus ele falou no meu coração, aceita, vai em frente. Eu aceitei. E aí eu comecei a dar mais pro Senhor, comecei a dar uma oferta cada vez melhor para Ele, porque Ele merecia, né? Mas era limitado, não era muito dinheiro que eu recebia, era pouco, porque era temporário, né? Eu era professor de reforço. Eu fui dando pro Senhor. E eu me lembro que eu só trabalhei 3 meses, né? Só foi 3 meses, aí eu saí, né? Eu me lembro que teve uma vez que o pastor, ele chamou umas pessoas aqui na frente, né, pastor? Nesse tempo, a nossa igreja, ela não tinha teto, era ao ar livre, né? E o pastor fez um desafio de quem podia dar 50 reais, de quem podia dar 100 reais, né? Para ajudar na obra do Senhor, né? E eu achei interessante que o pastor falou com tanta fé, assim, né? Se você der, o Senhor vai lhe abençoar muito mais. E naquele tempo eu estava assim, querendo dar, né? Mas só que eu não tinha muito, cara, né? Era pouquinho que eu recebia. Aí eu me lembro que eu fui lá na casa do pastor nesse dia e eu falei, pastor, eu sei que eu recebo pouco, mas eu vou trabalhar este último mês como professor e eu vou dar essa oferta. E eu me lembro que eu fui lá na casa dele e eu dei na mão dele a oferta, né? Eu dei o dízimo, que é o certo, eu dei uma oferta para ajudar no tempo, irmãos. Porque nesse dia eu me lembro que me deu tanta pena do estado aqui da igreja, né? E Deus ele tocou muito forte no meu coração, assim, me ajuda aqui, me ajuda na minha obra. Eu senti no meu coração nesse dia. Irmãos, para você ver só o que Deus faz. Eu dei essa oferta e 3 dias depois eu ganhei uma moto. Eu me lembro que eu não estava nem querendo ir para... Foi na festa dos funcionários, né? Dos funcionários públicos. E eu fui para essa festa, eu não ia para a festa, irmão. Acontece que o Fernando, que estava na igreja nessa época, né? Ele estava insistindo muito, bora, mano, bora para a festa. Bora, porque quem sabe nós ganhamos moto, né? Aí eu fui com ele, cara, eu decidi, bora, então nós vamos. Aí eu fui, na última hora, cara, eu troquei logo de roupa e eu fui com ele. Cheguei lá, eu sentei, ainda bem que tinha uns irmãos na mesa, acho que era a irmã Socorro, se não me engano. Era a irmã Socorro, não é a irmã Socorro? Era ela, o Francini, se eu não me engano. Tinha só uns crentezinhos ali, né? Ali misturado ali naquele bocado de gente, né? E eu fiquei ali, e eu lembro que eu olhei pra moto, né? Achei ela muito bonita. Eu tinha até um sonho de ter uma moto, né? Até te falei já uma vez. E eu me lembro, irmãos, que eu estava lá durante o sorteio, o cara lá falando, bora, é um sorteio de sei de que aqui, agora chegou a hora da moto. E ele sorteando lá, eu estava de cabeça baixa, estava assim, né? Não tinha muita esperança que eu ia ganhar, era muita gente. E eu estava de cabeça baixa. E eu ouvi uma voz no meu coração, que eu nunca esqueci essa voz. Ele falou assim, ei, eu vi a voz, literalmente, a voz de Deus. Ei, ele tocou no meu coração. Levanta a cabeça, olhe em direção para a moto. Você vai ganhar ela. Você merece. E eu acreditei naquilo, tá certo, eu vou começar a marcar aqui, eu creio. E foi, irmãos. E é algo incrível que todos os números que saíram foram os que estavam na minha cartela. E eu consegui bater de primeira. E eu creio que foi Deus, não foi sorte, né, irmão? Foi o Senhor que me deu. Continuando aqui, aí Deus ele foi me abençoando mais ainda. Eu já estava com uma moto, já estava com um emprego, mas aí chegou o fim do meu emprego como professor, né? Eu resolvi entregar. Chegou o fim, né? E aí eu não sabia, cara, o que vai ser agora? Como é que eu vou dar conta dessa moto agora? Como é que eu vou dar conta agora das coisas? Não sei o que eu faço. Aí eu me lembro que eu vou tentar novamente essa seleção. Nunca passei, mas acho que esse ano eu vou passar. E eu fiz, né? Eu fiz com uma profissão muito difícil, que era entrevistador.
né? Porque eu tinha convicção que eu ia ser. E eu fiz, irmãos. Eu me lembro, foi nesse ano, que eu ouvi uma ligação lá em casa. Eu ouvi, era do secretário, ele falando comigo: ei, alô, é o Pedro Júnior que tá falando? Sou eu mesmo. Ei, acontece aqui que você é o primeiro da lista aqui, cotado para ser o entrevistador de Uruoca. Eu falei: é mesmo, cara? O que é que eu preciso fazer? Não, precisa só que você venha aqui e assine alguns papéis e o emprego é seu, viu? Aí eu falei: nossa, entrevistador, e onde é que eu vou trabalhar mesmo? Você vai trabalhar aqui do lado da prefeitura. Do lado da prefeitura? Aí eu me lembrei de um fato há muito tempo, né? Me lembro que eu estava passando por aquela rua e esses meus certos amigos disseram: você nunca vai trabalhar aqui, pode esquecer, ninguém te conhece. Mas acontece que eu era o primeiro da lista, todo mundo me conhecia e eu fui trabalhar onde eu disse que eu ia trabalhar, porque o Senhor é fiel. Amém? Irmãos, é um testemunho muito forte do Senhor. Eu quero dizer que aquele que contribui, que é fiel ao Senhor, Ele também se mostra fiel com você. Eu nunca imaginei que eu ia conquistar tanta coisa na minha vida como eu conquistei nesses últimos meses. Mas acontece que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso e daquilo que eu imagino. Eu sirvo um Deus que faz milagres, um Deus que realiza sonhos e um Deus que cumpre planos na vida daquele que acredita nele. Amém? Então, se você é fiel a Ele, eu confio, Ele vai ser fiel também na sua vida. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.